Eu acho que tem um ponto importante aqui, que é você entender ah, que existe muita força na inércia também, contrariando as leis da física, né? Oiê, tudo bem contigo? Bom, meu nome é Gabriel Marcelino, quem me conhece sabe, meu nome é Gabriel Marcelino, e para quem não me conhece, também é Gabriel Marcelino. Seja muito bem-vindo à Ocupação Tarólogo. Decidi fazer uma mudança de identidade de proposta aqui do canal. Então, vamos falar um pouquinho como que vai funcionar para a gente poder partir para a sua leitura, tá? O que acontece? Gente, esse mês, esse ano, para mim, ele foi um ano onde eu me deparei com alguns questionamentos sobre o que de fato eu vim fazer aqui. Foram os meses que eu precisei realmente ver algumas coisas, entrar em novos projetos, me dedicar a algumas coisas, para conseguir fazer algo mais relevante, mais impactante de forma positiva para mim e para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que estão do meu lado, para as comunidades que eu faço parte. A ideia aqui é, acho que, ser mais útil da forma como eu consigo, do que apenas fazer leitura de tarô. Então a gente vai, a partir daqui, mudar um pouco a dinâmica. Essa aqui é uma leitura para todos os signos. Então, se você está aqui e acessou esse vídeo, talvez tenha alguma informação que seja importante para você, tá? Nós vamos abordar aqui todas as áreas da sua vida, tá bom? E aí, é claro, algumas coisas elas vão ressoar, outras coisas talvez elas não vão tão ressoar assim. Tem esse filtro, tem esse filtro, tá? E deixa claro o seu comentário embaixo, né? O que fez sentido para você, o que talvez seja interessante de você analisar a partir daqui. Então, vai ser muito importante ter você, vai ser um prazer te ouvir, vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada, tá? Então, se você sentir à vontade, se inscreva, comente, curta, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir. Vai ser, de fato, uma experiência. Nunca fez isso antes, então a gente vai ver como é que isso vai se dar, tá? Essa leitura é para todos os signos no mês de janeiro de 2026. Então a gente vai falar de algumas transformações aí que a gente vai vir a ter, tá? A ideia, junto com essa leitura de tarô, eu gostaria que você encarasse talvez como uma provocação para o seu mês, uma reflexão para o seu mês, né? Que você pensasse nessa abordagem, porque afinal de contas, sem mudança a gente não tem resultado, outros resultados. Se a gente faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos, a gente vai acabar tendo os mesmos resultados. Então, a ideia aqui é te provocar, fazer com que a gente consiga olhar de uma forma diferente, uma perspectiva diferente sobre o que pode vir a acontecer na nossa vida. Então, é, é isso. Então, vamos nessa. Vamos começar aqui, deixa eu dar uma embaralhadinha só. Foi enforcado. A lua, a imperatriz. Ah! Roda da fortuna, a estrela, a justiça, a sacerdotisa, o louco, o mundo,
o mago, a temperança, o julgamento, a força. De arcanos menores, o que que a gente tem? 5 de paus. 5 de paus com né, a lua com 3 de espadas, imperatriz com 10 de espadas, cavaleiro de copas com roda da fortuna, a estrela com pajem de paus, a justiça com 2 de ouros, a sacerdotisa com 9 de copas, o louco com 8 de paus, o mundo com 6 de ouros, o mago com 6 de espadas, a temperança com 6 de copas, julgamento com 7 de copas, a força com as de espadas. Maravilha. Vamos falar um pouquinho então dessa leitura geral aqui, né? Aqui a gente vai ter o mês de janeiro de 2026, meus queridos, com enforcado com 5 de paus, que é a base disso, né? É um momento de reavaliação. A gente tem passado por algumas rupturas aqui, né? A gente passou por alguns momentos onde a gente teve que lidar com algumas escolhas e entender como que essas escolhas, no caso, elas de fato nos beneficiaram ou não. É um momento onde a gente plantou batata e colheu batata. A gente não colheu tomate. A gente plantou coisas. E aí, a partir de então, como que vamos lidar com essas coisas? Como que vamos lidar com esses resultados que a gente tem obtido? E aí que é o ponto, né? Porque existe uma certa frustração para você que está vendo esse vídeo, no lugar de que não era aquilo que eu queria, sabe? Ou então, para algumas pessoas, também pode ressoar num lugar de que, é, cara, legal, conquistei aquilo que eu queria, mas eu não sabia que isso ia dar mais trabalho, sabe? Licença. Não sabia que isso me dá trabalho. É só o começo. É só o começo de uma nova fase, de uma estagnação, de uma fase aonde eu preciso, de fato, entender um pouco mais sobre essa coisa nova que eu tenho, né? Porque eu não estava esperando, talvez, que eu fosse ter uma coisa tão diferente da qual eu estava esperando ter. E aí que você está lidando com essa coisa um pouco diferente hoje, seja um relacionamento, ou trabalho, ou amigos novos, ou família, ou a ceia do Natal, ela foi tão avassaladora que fez com que você tivesse que repensar algumas coisas. É... Tá acontecendo isso justamente porque o que a espiritualidade, o que o universo está pedindo para você no momento é que você se atente a uma nova versão de você. Gente, essa luz, ela tá estourando. Deixa só eu ver um negócio aqui. Ah, acho que tá bom, né? Meu cabelo tá belíssimo. Vamos deixar assim? Vamos deixar assim, então. Porque até achar a configuração, aí vai um tempo, e aí já, né? Olha, melhorou. Ótimo. Então, aqui, a mensagem central é: você está onde você deveria estar, porque você precisa repensar. Não que você tomou decisões erradas, mas é repensar de fato se a sua jornada acabou por aqui, porque não acabou, em relação a essa questão específica, tá? Então a sua jornada ela está só começando. Estamos recomeçando um novo ciclo. Inclusive, numerologicamente, 2026 dá o número 1, que é o número de um novo ciclo. Então, estamos começando algo novo aqui, e aí a gente precisa entender essa nova dimensão que está surgindo das coisas por uma outra perspectiva. Isso vai exigir de você um período de análise, um período de ser um pouco mais introspectivo, de olhar para o todo, tá? E aí isso flerta muito com a casa do eu. Como que você está em janeiro de 2026? 26. Em janeiro de 2026.
Lua com três de espadas. Olhando para esse grande matagal escuro que está sendo as coisas novas da sua vida. E assim, existe uma realidade. Eu vejo que aqui, você que está assistindo esse vídeo, você se deparou agora, em janeiro, vai se deparar em janeiro, com uma nova realidade. E uma nova realidade que talvez ela vai ter que fazer com que você abra mão de algumas coisas e faça alguns sacrifícios, seja realista em relação ao que você precisa viver, ao que você precisa levar, continuar levando com você. Hábitos, crenças, valores, comportamentos, ideias, projetos. Algumas coisas vão precisar ser repensadas aqui, né? Não estou dizendo que você vai precisar abrir mão delas. O tarô não está dizendo, por enquanto, que você vai ter que abrir mão das coisas que você tem, sacrificar coisas que você tem, mas que você vai precisar usar da inteligência, da racionalidade exacerbadíssima para poder seguir em frente aqui, né? Para algumas pessoas, isso se tangibiliza especificamente em dinheiro. Especificamente em dinheiro. Por quê? É aquela coisa, né? Imperatriz com 10 de espadas, pra mim, vem muito aquela ideia de gastar um salário comprando blusinha. Financeiramente, eu vejo que tem algumas pessoas que elas têm a ideia pronta de como elas vão fazer para ganhar dinheiro, né? Para outras pessoas, as pessoas elas estão extremamente frustradas com como elas estão ganhando dinheiro. Essa realidade nova que está se abrindo para você, esse novo portal, podemos colocar dessa forma, para essa nova dimensão de vida, de realidade, ela está acontecendo para que você talvez entenda que dinheiro não importa tanto, o que importa é o seu propósito aqui, né? É... E aí que eu acho que é o ponto, porque como que você está comunicando essa situação nova? Como que você está se portando? Como que você está demonstrando tudo isso, né? Olha, estou fazendo o que dá, é o que tem, né? Então a gente tem uma triangulação aqui que estamos lidando por algumas coisas pesadas, coisas que precisávamos lidar. Precisávamos lidar. Você precisava lidar com as coisas com as quais você está lidando agora, tá? Só que você está se portando de uma forma que, beleza, as coisas estão acontecendo, de fato está rolando tudo isso, mas eu estou aqui pleno. Talvez eu não esteja tão bem firme. Eu não estou firme, concreto, entregando. Mas eu estou aqui parando e tentando entender o que está acontecendo. E eu vejo você contando com a ajuda de muitas pessoas para te ajudar nesse processo, sabe? É principalmente porque o que você tem em vista é seguir em frente, é fazer a coisa acontecer. Você não está desesperado num lugar de Casa 9, né? Mago com seis de espadas. Você não tá num lugar de desespero do não sei o que fazer. Não. É uma fase que eu tô passando, essa fase acontece, e aí eu tenho o que eu tenho que fazer. Eu tenho que botar a mão na massa, usar as ferramentas que eu tenho para poder alcançar aquilo que eu quero. Né? Eu tenho que olhar para inclusive, olhar para as ferramentas que eu tenho e entender se elas fazem sentido para a próxima fase que eu estou entrando na minha vida. É um momento de fato, reavaliação. É um momento de você olhar para você e entender: estou pronto? O que falta? O que não falta? Isso eu consigo viver? Isso eu consigo preparar antes de entrar nessa fase? Claramente que o grande spoiler é: não. Você vai ter que desenvolver essa ferramenta e trocar o pneu do carro andando quando você já estiver lá. Então, é uma fase que você está tentando ser mais racional o quanto você consegue. E isso é muito importante, isso é muito válido. Principalmente no que tangibiliza dinheiro, carreira e trabalho, né? Por quê? Porque aqui a gente tem a carta da Imperatriz com dois de espadas que fala: talvez eu não esteja alcançando aquilo que eu quero, junto com a carta da sacerdotisa e nove de copas. No trabalho, eu vejo que se você não está trabalhando, eu vejo que você está observando, analisando, você está fazendo as ações que você precisa fazer, porém de uma forma um pouco mais passiva. Por quê? Porque todo o conjunto pede que você fique mais introspectivo, de que você fique mais atenta, prestando mais atenção nas coisas do que distribuindo, panfletando currículo. Não, você está analisando o mercado, você está olhando para as coisas. Se você está trabalhando, eu vejo você já trabalhando numa posição um pouquinho mais quieta, observando as coisas. Não está faltando para você. Muito pelo contrário, você consegue transbordar no seu trabalho, mas você está mais observador, observadora.
né? Eu vejo você olhando mais para as coisas, principalmente porque os frutos concretos, os frutos materiais, eles são frutos que são bons, mas que exigem uma responsabilidade. Existe uma linha tênue de tensão no seu trabalho, e é por isso que você está tentando levar as coisas da forma mais branda possível. Porque você sabe que não pode ter qualquer, não é qualquer movimentação que você pode ir lá e vai fazer, né? Você sabe que é um ambiente sensível, ainda mais de final de ano, é um período onde existe maior número de desligamentos e uma nova abertura de vagas em outras empresas. Então, é um momento de transição, o qual você está passando aqui, que exige de você esse olhar apurado, exige de você esse olhar mais cauteloso e até que porque o momento que você está vivendo, o porquê você está vivendo tudo isso, é exatamente para que você consiga adquirir equilíbrio e olhar para as coisas que fazem bem para você. Se você não está trabalhando, entenda. É o momento de você não estar trabalhando, porque você precisa se recuperar, você precisa se recompor, você precisa fazer coisas que você gosta, porque o próximo ano vai voltar e você vai estar trabalhando. Se você já está trabalhando, é o ano, tipo assim, você está nesse momento agora porque você precisa se recolher mais. É o momento de fato agora, em janeiro, gente, para a gente se questionar sobre o quanto a nossa atividade, proatividade, resulta em coisas boas. E aí, para isso, a gente precisa entender dentro da gente o que que é o silêncio. É exatamente ir para o lado oposto. Se eu preciso produzir, quando eu não preciso produzir, o que eu preciso? Analisar. Eu preciso curtir. Eu preciso me deleitar dos meus momentos. Sabe? Eu preciso olhar o que eu tô vivendo de uma forma mais intensa. Eu preciso viver minha vida. Eu preciso viver a vida. Inclusive, até dando um spoiler aqui, Casa 12, é exatamente isso que o Todo pede que você faça. Força com as de espadas. Que você viva as coisas que você tem para viver com a intensidade que você tem para viver. Tá fazendo sentido? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Casa 4. A gente tem aqui estrela com página de paus, então é na sua casa que você vai encontrar agora em janeiro o espaço para você poder se purificar, para você poder tomar os seus banhos, faça a sua rotina de skincare como se você não tivesse atrasada para nada. Claro, se você está atrasado com um compromisso de trabalho, você vai lá com o compromisso de trabalho. Mas quando você voltar, faz a sua skincare, curte sua música, usa a sua casa como seu templo. Usa a sua casa para um lugar onde você consiga descansar de verdade, sabe? Não entra na pira aqui de ter que produzir a todo momento. Entenda como você consegue descansar agora em janeiro. Isso é muito importante para você, tá? E aí, como que você, uma das formas que você tem de descansar. Talvez aqui na parte do social a gente tem julgamento com sete de copas. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a opinião das pessoas, tá? As pessoas, elas vão exigir de você coisas que estão dentro das expectativas delas. Então, se você está se sentindo cobrado de ter que performar, de ter que estar presente, de ter que arrasar, né? Tipo, fazer ali um duplo twist carpado a todo momento por outras pessoas, essas pessoas, elas só estão cobrando de você expectativas que elas têm, assim, sobre elas mesmas e que elas não cumprem. Então, elas vão projetar em você a questão. E você está comprando essa questão. Não compre essa alta produtividade para agora. Produza, faça, mas não espere. Não espere também um reconhecimento imenso. Faça por você. Se você não. Entenda. Você trabalha, você tem uma alta produtividade, você precisa ter várias coisas para resolver. Meu anjo, se você ficar doente, quem que vai resolver? Então, vamos evitar de ficar doentes aqui em janeiro de 2026. Vamos tentar proteger o nosso espaço, proteger a nossa cabecinha, porque é muito importante. Vamos tentar fazer esse movimento? Vamos? Promete? Bora fazer esse babado acontecer aqui? Por gentileza, pelo amor da deusa. Então tá. Se você está num relacionamento, o que está acontecendo aqui, tá? Você está nessa fase introspectiva. Eu vejo que para algumas pessoas, essa leitura está ressoando com algumas pessoas, que podem estar começando uma relação.
também. Se você está começando uma relação, você está indo com uma certa intensidade aqui, tá? E de novo, você não precisa performar aqui. Mas, por outro lado, também tem um ponto. Você está cansado. Eu vejo que você está cansado, cansada aqui, tá? Evita, entenda que esse relacionamento novo, ou esse relacionamento que está sendo ressignificado, esse novo ciclo de relacionamento, caso você esteja entrando em um, esteja em um, ele não vai servir tanto para que você deposite nessa outra pessoa todas as frustrações, cansaços, mágoas, dores. Não é para isso. Esse relacionamento novo, ele entra para você justamente para que ele te traga uma perspectiva do que talvez te falte, ou talvez do que tem faltado até então. É utilizar o recurso dessa relação de uma forma positiva e não de uma forma que você vai surtar. Se você vê esse relacionamento novo surgindo com mais um pratinho que você tem que equilibrar, você não vai conseguir lidar com esse relacionamento, tá? Então aqui é pra ser uma coisa gostosa, é pra ser uma coisa para você aproveitar, para você curtir. Não deposita a expectativa no outro, tá? Não vai acontecer do jeito que você precisa que aconteça. Porque você acha que precisa que aconteça de uma forma específica, sendo que, na verdade, essa forma é o que está contaminando todas as áreas da sua vida. Você não precisa que as coisas aconteçam de uma forma específica. O que você precisa é descansar e encontrar a sua forma de viver a sua vida, tá? Boa. Na parte de estrutura interna, eu vejo que aqui não te falta. E muito pelo contrário, do tipo assim, você ainda tem para transbordar para outras pessoas. E você tem pessoas e um círculo estrutural de pessoas que também te ajudam. Então, existe talvez aqui um certo medo, você pode estar confundindo pobreza com miséria. E aí aqui é um ponto que é uma falha. Eu acho que, inclusive, esse aqui é um dos pontos mais importantes. Você não está miserável porque você não está conseguindo produzir da forma como você quer. Não é porque você teve que entrar num cargo novo que você recebe 30% a menos do seu salário que você está miserável, que você vai passar fome, que você vai, entende? Tipo, é utilizar de fato das estruturas que você tem para que te ajude também. Você é um momento que você vai precisar talvez da ajuda de outras pessoas. Talvez sair para outros lugares com pessoas que você confia e gosta, que gostam de você de volta, para que você relaxe, para que você curta, para que você, sabe, descanse a cabeça um pouco. Desabafar com essas pessoas vai ser muito importante aqui. Você tem uma estrutura que te apoie. Então, aqui, o que eu recomendaria? Busca sua rede de apoio para desabafar, para chorar, para rir, para curtir esse momento que você precisa para descansar. Você está sendo convidado a descansar. Então, descanse, meu Deus do céu. Sabe? Descansa, Bi. Pelo amor da deusa. Entendeu? Enfim, é sobre. E aí, bom, parte de projetos. Eu vejo que você, se você está pensando em começar algum projeto, algum hobby, alguma coisa, comece, tá? Comece esses projetos. Se você tem algum empreendimento, entenda que é um momento de estabilidade, não para mais, não para menos. Então, tente sempre fazer uma negociação ajustada, sempre uma relação de ganha-ganha. Procura depois a respeito disso, tem um material de Harvard que fala sobre negociação, e eles têm esse termo de negociação ganha-ganha, então tem que ser bom para as duas partes. Então, talvez se você esteja pensando em reprecificar seus produtos, caso você tenha um empreendimento, entenda de que você precisa começar com uma margem de lucro baixa, para que você consiga, né? Ah, Gabriel, mas eu já tenho uma margem de lucro baixa, eu preciso aumentar. Tá, mas não aumente tanto, precisa ser uma coisa boa para as duas partes. Você não precisa correr, você não precisa, de novo, não precisa performar tanto. Vá aos poucos, cresça aos poucos. É muito mais produtivo e saboroso do que você tentar crescer tudo de uma vez, tá? Bom, aqui já falei. O conselho é força com as de espadas que vem junto com esse enforcado aqui, tá? É, aqui, gente, além de todos os conselhos que eu te trouxe, todas as questões que eu tenho te trago, eu acho que tem um ponto importante aqui, que é você entender ah, que existe muita força na inércia também.
contrariando as leis da física, né? Existe muita força além da inércia, sabe? Existe muita força, vai exigir muita força de você ficar parado. Exige um domínio próprio muito grande. É um momento de reavaliação das coisas. Então, vai exigir de você estar 100% presente, porém sentado no mesmo lugar. Porém, vai exigir de você estar 100% presente, analisando detalhe por detalhe. Se proponha, se convide a analisar detalhe por detalhe, mindfulness, presente 100% do que você está fazendo, tá? Ponto importante também, você está no momento onde você está chegando nesse alinhamento com o seu propósito, né? Para algumas pessoas aqui, existe uma descoberta do próprio propósito, que é um propósito que vai te contemplar demais aqui, tá? Você está chegando lá. Você está chegando nesse propósito. Você está alcançando esse propósito. Confia. Para a gente chegar nesse propósito, o que a gente precisa é, de fato, manter-se na inércia, porém presente. Enfim, caso essa leitura tenha ressoado, caso você tenha gostado, enfim, e não tenha gostado também, você pode deixar o seu feedback aí. Deixe seu comentário. Vai ser um prazer poder te ler, te ouvir, te entender. Vai ser ótimo, tá? Caso você queira fazer uma leitura comigo, entre em contato. Vai ser um prazer poder te atender também. E claro, né, o famoso jabá. Se você se sentir confortável, por favor, se inscreva para me acompanhar nessa nova jornada, nesse novo redesenho do que a gente está tomando aqui no canal. Tá, vai ser um prazer ter você por aqui. Os próximos vídeos do mês de janeiro eles vão ser vídeos para que a gente questione algumas coisas, para que a gente tente entender um pouco mais sobre a nossa realidade, o que que a gente vive, como a gente vive. E vai ser muito bom ter você comigo, né? O meu propósito aqui é causar um movimento positivo. É isso. Bom, um beijo e até fevereiro.